of the king, the power, the mandate, the bastard the king. Essa foi a frase que viralizou nessa semana no mundo gospel, no mundo evangélico. E como alguns irmãos da minha igreja me perguntaram o que eu achei disso, eu quero responder aqui para os irmãos da minha igreja. Mas se você quiser ouvir, fique à vontade. Aqui está servido livremente as minhas palavras. Eu queria falar como psicólogo e como pastor o que eu acho dessa fala, do que aconteceu nessa semana no mundo gospel. E eu queria começar pelas questões psicológicas, de ordem psicológica, porque eu acho que é aí que está a doença, aí que está o problema maior, tá? A primeira questão que eu vejo é que o povo é dependente emocional de outras pessoas. Se não é uma dependência emocional de um relacionamento, você vai depender de um líder. Então as pessoas, elas estão em busca de um líder para que elas possam depositar todas as suas emoções, possam chorar, possam falar, conversar. E as pessoas estão tão carentes desses líderes que eles sumiram e elas acham num profeta esse líder que arrebanha multidões, né? Então, essa é a primeira coisa que eu vejo psicológica que eu acho muito complicado. Separei mais algumas. A outra, eu acho que é a necessidade que as pessoas têm de uma validação espiritual, porque elas precisam estar onde a massa está. Então, se eu vou naquele lugar onde tem um profeta X, onde tem a luz X, onde tem a banda X, eu sou de um povo que é poderoso, sabe? Então, essa necessidade que as pessoas têm é muito grande, né? Eu vejo isso também. O terceiro ponto que eu coloco aqui, que eu acho que é bem complicado, e a psicologia vai dizer isso, principalmente a psicologia freudiana, que é a psicanálise, que é o pensamento mágico. A igreja, ela dá esse pensamento mágico, do pensamento do invisível, né? Mas aqui também esse pensamento mágico é das coisas místicas que pode acontecer num culto evangélico, né? O poder, uma revelação, né? Então as pessoas estão atrás disso de forma grandiosa e fuga da realidade. A realidade é tão pesada que eu vou pro mágico porque me sustenta. Esse mágico eu quero me alimentar dele, me dá poder, alimenta a minha fantasia, né? Depois eu vejo aqui uma baita de uma regressão psíquica de marca maior, que em alguns cultos a gente vai ver inclusive sessões de hipnose, e bem grandioso também. E eu vejo que as pessoas, o povo, eles estão ansiosos. Eles estão ansiosos por algo novo, né? Porque esse meio evangélico está tão complicado que está sempre se renovando, né? Então a gente vê que existiam as igrejas históricas, daí vem os pentecostais falando línguas estranhas, aí vem os neopentecostais, não só falando línguas estranhas, mas fazendo coisas absurdas, pedindo dinheiro, e vemos toda a magia que eles fazem com as questões espirituais. E eu vejo que esses 5 pontos aqui são problemas psicológicos gravíssimos da nossa sociedade atual. Mas os problemas religiosos eu acho que também se sobressaem aos psicológicos, né? Primeiro, problema teológico e religioso é a falta de discernimento ou de conhecimento bíblico que o povo tem. O povo não consegue mais ler a Bíblia, então eles vão atrás de algo rápido, pragmático, fast food, que eles possam se alimentar. Porque ler dá tempo, a Bíblia ela exige que você estude ela, então não precisa estudar. Eu preciso apenas consumir. Esse é um grande problema que eu vejo. Um outro problema é a busca pelo espetáculo. Eu preciso de um espetáculo, eu preciso de um show. Por isso que hoje é uma crítica das igrejas de parede preta. Por isso que hoje é uma crítica de igrejas, mega igrejas, que não conseguem acompanhar o povo. Porque as pessoas estão buscando esse espetáculo. Literalmente igual um show que a gente vê no stand-up. Essa The King, The Power, The Mandate, é exatamente um stand-up gospel, né? Depois, a infantilização da fé. O povo, ele não consegue chegar num nível, como eu posso chamar, um nível intelectual que a Bíblia demanda, então eles vão na infantilização da fé. A Bíblia, a teologia é algo racional, é algo que você não é... apesar de ser algo de fé, a gente vê muito isso, mas ela também tem algo muito racional. Então a gente precisa dessa infantilização. E seguir alguém mirim é acionar Jesus de 12 anos, mas um Jesus que conhecia e era um doutor ali, era um rabi, né?
Então é como se comparasse ali esse Jesus. Depois eu vejo a questão da manipulação e vulnerabilidade do povo, que é muito comum nas igrejas evangélicas. O povo é muito fácil de manipular. E também eu vejo a ascensão de líderes, né, em igrejas de periferia, em igrejas neopentecostais, de forma muito rápida e constante, que faz com que esses líderes eles ascendam na sociedade de uma forma muito gigantesca, né? E por fim, é a confusão que as pessoas fazem do que é de Deus e do que não é, do que é unção e do que não é unção. Então eu queria deixar aqui somente esse comentário para dizer o que eu penso. Eu sou teólogo, sou psicólogo, eu estudei teologia numa grande faculdade no nosso estado de São Paulo, fiz mestrado e ainda continuo estudando. E quando eu vejo isso, eu penso assim, não, nós não somos iguais mesmo. Eu sou de uma igreja histórica, uma igreja que preza pela palavra, não precisa de multidões, é uma igreja que a gente precisa ir para o monte para se encontrar com Deus apenas, fechar nossa porta do quarto. É a igreja que a gente precisa da leitura bíblica, discernimento bíblico, para levar o povo no caminho certo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.